Bom Pai, como é bom saber que Tu nos ouves, que Tu estás perto de nós, que vês as nossas necessidades e tratas as nossas doenças, que tens misericórdia de nós e perdoas os nossos pecados. Viemos conversar contigo hoje, Senhor, e que o Teu Espírito, te pedimos, fale aos nossos corações. Isso te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos conversar um pouquinho? Queria perguntar para vocês, quantos de vocês nasceram adventistas? Quantos de vocês se tornaram adventistas? Quantos de vocês ainda não são adventistas? 1, 2, 3. Mais alguém? É uma coisa bem interessante a gente compartilhar isso, porque eu sou filho de pastor. E para mim, todas as coisas em que eu acredito sempre foram assim. Não tenho dúvidas sobre várias coisas que a gente tem que entender na religião. Para mim é muito fácil, desde pequeno eu faço isso é bem simples. Mas quando vocês se tornam adventistas, quando alguém se torna adventista, é uma mudança grande de muitas coisas. Coisas que a gente não imaginava, coisas que a gente não acreditava, a gente passa a acreditar. Por exemplo, o que foi mais difícil para você aceitar quando você se tornou adventista? Sábado. Sábado foi difícil, né? E o dízimo? Quantos tiveram dificuldade para aceitar o dízimo? Quantos de vocês tiveram dificuldade para aceitar, por exemplo, a questão do santuário do céu? Ou nem sabem o que é isso? Mas teve gente que teve dificuldade. São várias doutrinas diferentes, mas tem uma doutrina que eu acho mais complexa, porque eu sou médico e eu lido com isso, que é a questão da saúde, né? Várias dificuldades que existem quando a gente se torna adventista, porque a gente tem que parar de fumar, parar de beber, parar de tomar café, parar de tomar chimarrão, que mais? Não pode comer camarão, não pode comer lagosta, não pode comer frutos do mar, não pode... E isso são as coisas que estão na Bíblia, mas depois vem pessoas dizendo na igreja que não pode também comer frutas ácidas, que não pode tomar... que mais? Não pode comer trigo, não pode comer glúten, não pode tomar leite, não pode comer queijo, não pode comer ovos, não pode isso, não pode aquilo, e começa a ficar meio complicado, bem complicado, né? Então eu queria dar um alíviozinho para vocês. Não é essa a nossa mensagem. Faz 47 anos que eu sou médico. Nesses 47 anos eu tenho estudado há mais de 47 anos tudo que a senhora White fala sobre saúde. Isso é uma coisa que me interessa. Eu tenho falado sobre isso nesses 50 anos que eu estudo isso aí. E hoje nós vamos ter uma conversa assim bem light, né? Eu sou uma pessoa light, eu acho. Não sou muito radical, nem muito fanático, nem muito extremista. Então a gente vai mostrar algumas coisas que talvez sejam interessantes para vocês. Primeiro, nós temos que ver que existem dois princípios fundamentais de saúde na Bíblia. O primeiro princípio fundamental de saúde é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer isso? O que é sabedoria? Sabedoria é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua mente e de todas as tuas forças físicas. Então entra o físico, a mente,
o teu coração, que são as tuas relações, as tuas emoções, os teus sentimentos, e a alma, que é a tua relação com Deus. Isso é mais ou menos isso aqui. Saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E o segundo princípio e o afastar-se do mal é a inteligência. O que quer dizer isso aí? Uma frase, são duas frases bem bonitas, mas o que quer dizer afastar-se do mal é a inteligência? A gente evitar coisas que fazem mal para o físico é inteligência. A gente evitar coisas que fazem mal para a mente é inteligência. A gente evitar coisas que fazem mal nas nossas relações com os nossos irmãos, os nossos amigos, com os nossos companheiros, isso é inteligência. A gente evitar coisas que fazem mal ao nosso relacionamento com Deus é inteligência. E quando a gente não faz essas coisas, a gente não se afasta dessas coisas que fazem mal, é o quê? É falta de inteligência. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o afastar-se do mal é a inteligência. Ficou claro? Alguma dúvida? Vocês podem perguntar, que hoje nós estamos em poucas pessoas. Se alguém quiser fazer pergunta, pode, vou ficar feliz. Muito bem, a gente já viu isso aqui. Então, saúde é o bom funcionamento do corpo, saúde é o bom funcionamento da mente, saúde é o bom relacionamento com as pessoas, é poder amar as pessoas e ser amado pelas pessoas, e saúde é o bom relacionamento com Deus. Qual desses é mais importante? Todos são importantes, porque se você não tem saúde física, começa a ficar difícil você ter saúde mental. Se você não tem saúde mental, você não tem relacionamento com as pessoas, nem relacionamento com Deus. Então tudo é importante, mas talvez o mais importante de tudo seja o relacionamento com Deus, porque disso vem toda a nossa saúde e a nossa felicidade. Eu recebo uma revista eletrônica que chama-se Medscape, e o Medscape tem diversas especialidades. Eu assino o Medscape Obesidade, o Medscape Nefrologia, que são minhas especialidades, o Medscape Clínica Médica, e eu recebo esses artigos e tem várias coisas que me interessam ali. E todos os anos eles publicam a lista das especialidades que têm os médicos mais felizes. E eu, claro que me interessei em saber quem eram os médicos mais felizes. Então, no ano de 2016, veio essa lista aí que está no quadro ali, e eram os reumatologistas. Eu achei muito estranho que fossem os reumatologistas, porque os reumatologistas tratam de doenças que não têm cura. Na sua maioria, lúpus, as doenças como artrite reumatoide, Sjögren, enfim, várias doenças do tecido conjuntivo que não têm cura, e as pessoas sofrem terrivelmente com aquilo. Como é que os reumatologistas que tratam disso ainda são pessoas felizes? Tratando de gente que só sofre. Mas vamos ver como é que eram esses reumatologistas. Eles tinham mais de 60 anos, estou dentro, saúde excelente também, peso normal também, exercício mais de 4 vezes por semana. Vão juntando aí o que vocês fazem e no que vocês estão dentro. Exercício físico mais de 4 vezes por semana, não fumam, no caso deles bebem pouco ou não bebem, têm finanças em ordem, sem dívidas, são casados. E agora 2 coisas que eu jamais esperava que eles botassem numa revista científica. A razão dessas pessoas serem mais felizes do que as outras está em que eles têm religião e são praticantes. E isso está numa revista médica, científica. Os médicos mais felizes eram os que tinham religião e são praticantes e fazem trabalho voluntário para a igreja. Ou seja, tem saúde física, tem saúde mental, tem saúde social e tem saúde espiritual. E daí eu quis ver quem eram os médicos mais infelizes. Clínicos gerais sou eu, neurologistas, gastroenterologistas, mas claro que isso não tem a ver com a especialidade.
Mas esse grupo de pessoas infelizes dentro da profissão eram pessoas que tinham em torno de 55 anos, tinham problemas de saúde, estavam acima do peso, não faziam exercício físico, tinham problemas com álcool, tinham situação financeira péssima, com dívidas impagáveis, eram divorciados ou separados e tinham religião, mas não iam à igreja. Vejam que as duas coisas batem uma com a outra. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde física, mas eu queria falar primeiro sobre saúde mental. A senhora White, no livro Parábolas de Jesus, tem essa descrição que eu achei interessantíssima, porque a saúde mental é fundamental para você ter saúde, para você viver, para você se dar bem com as pessoas, para você se dar bem com Deus. E ela diz assim, a gente desequilibra a saúde mental, a gente desequilibra o sistema nervoso, quando a gente cansa a mente demais e cansa o corpo excessivamente. Trabalhar excessivamente cansa e desequilibra. Semana passada teve no meu consultório um senhor de uns seus 42 anos, mais ou menos, assim, doutor, eu vim aqui porque eu estou tendo cada vez mais sensações de desmaio. Eu desabo, no meu trabalho eu desabo. Literalmente eu perco as forças e dá uma sensação muito ruim, eu desabo. E começou a me contar, eu digo, mas o que esse cara está tendo? Será que ele está tendo? Você tem alguém diabético na família? Não. Fiquei me perguntando o que era aquilo, né? Aí eu fui perguntando, quantas horas você dorme por noite? Bom, doutor, eu trabalho e estudo todas as noites. Como assim? Eu estou terminando a minha faculdade e eu vou à faculdade das 7 às 10 da noite e às 11 eu pego o meu trabalho e vou até às 7 da manhã do dia seguinte. Eu digo, quantas horas você dorme? Bom, eu devia dormir das 8 até às 11, até 1 da tarde, mas eu não consigo porque eu tenho que dar atenção para a minha mulher. Aliás, eu só encontro a minha mulher durante meia hora todos os dias da semana. Eu disse assim, e como é que você consegue ficar acordado? Ele disse, eu tomo muito café. Então eu já sei por que você está assim. O sono não é um período de descanso. O sono é um período de reconstrução da mente e do corpo. Isso leva tempo. Se você não dá tempo para o teu organismo dormir e se reconstruir, você vai ficar menor do que você era ontem. E cada dia você vai continuando ficando menor. Então você começa a ter problemas com aquilo que você fala. Você quer dizer uma coisa, sai outra. Você vai escrever, sai em letras erradas. Às vezes você planeja dizer uma frase e sai uma frase completamente diferente. Você começa a ter pequenos acidentes. Ele diz, doutor, eu estou tendo tudo isso. Então nós desequilibramos o sistema nervoso quando nós cansamos excessivamente a mente e o corpo. Nós desequilibramos o sistema nervoso quando nós dormimos tarde ou dormimos pouco. Nós desequilibramos o sistema nervoso quando nós satisfazemos o apetite com prejuízo da saúde. Vou repetir isso de outra forma. Nós desequilibramos o sistema nervoso quando nós comemos coisas que nós gostamos muito, mas sabemos que fazem mal. E tem um monte de coisa que a gente gosta muito, mas a gente sabe que faz mal e continua comendo mesmo sabendo que faz mal. E isso faz desequilibrar o teu sistema nervoso, ou seja, você está se destruindo. E desequilibramos o sistema nervoso quando a gente negligencia os exercícios físicos. Então são 4 coisinhas simples. Não cansar excessivamente a mente e o corpo, começar a dormir regularmente um número de horas suficiente, que está entre 7 e 8 horas, comer aquilo que realmente faz bem para a saúde, evitar o que faz mal para a saúde. Mas agora você não come mais isso? Não como.
Como assim? Todo mundo come? Pois é, mas eu achei melhor. E quando nós começamos a fazer exercício físico, todas essas mudanças são fáceis ou são difíceis? Assim, no meu consultório eu dou para eles impresso uma página, comento com cada um, você vai fazer isso, comer isso, não comer aquilo e tal. Digo aqui, essa é a tua receita que você vai comprar na feira, para não precisar comprar receita na farmácia. E as pessoas que seguem, vêm depois de alguns meses, doutor, vim fazer os meus exames porque eu acho que eu estou muito melhor, eu perdi 27 quilos desde que o senhor falou comigo, que o senhor me deu aquela receita. O outro perdeu 8 quilos, o outro perdeu 6 quilos. Enfim, para mim é extremamente gratificante, mas é triste quando eu chego e passo uma receita que compro na feira e o paciente volta depois de algum tempo pior do que estava antes. Por quê? Porque ele não conseguiu mudar os seus hábitos de vida. E aquilo está tão preso na malha da vida dele que ele não consegue mudar. Então não é fácil a gente mudar. Então, para mudar, eu dou uma sugestão para vocês. Façam um pedido a Deus para que Deus mude o coração de vocês. Essas coisas são mais fáceis quando Deus ajuda. Para vocês terem uma ideia do que realmente é importante, na medicina a gente não pode chegar a dizer assim, eu descobri que tomar sol faz mal para o diabetes. Um exemplo. Não é verdade isso que eu estou dizendo para vocês, mas estou dando um exemplo, né? Como é que você descobriu? Porque eu tomei sol e minha glicemia aumentou. Bom, isso aconteceu com você quantas vezes? Várias vezes eu testei e tal, então eu descobri que tomar sol faz mal para o diabetes. Mas na medicina isso não serve como evidência. Você tem que pegar milhares de pessoas para testar se isso realmente é uma coisa que acontece. Você não pode passar um conhecimento de uma coisa que aparentemente aconteceu com você, como se aquilo fosse verdade para todo mundo. Então, na medicina tem que se fazer estudos grandes. Os dois grandes estudos que tem sobre saúde atualmente são esses dois, o Nurses Health Study, que é o estudo da saúde das enfermeiras, e o estudo da saúde dos profissionais de saúde. Então é um grupo de quase 80 mil mulheres enfermeiras e mais ou menos 45 mil homens profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Eles foram acompanhados por até mais de 30 anos, e nesse período desses 30 anos, dos 120 e poucos mil pessoas que faziam parte desse estudo, desses dois estudos, 42 mil pessoas morreram. Então eles puderam ao longo desse tempo ver quem eram as pessoas que morriam mais cedo, que tipo de doença as pessoas tinham e que faziam essas pessoas morrer mais cedo. E quase 14 mil pessoas morreram de câncer e cerca de 10.700 morreram do coração. Ficou evidente nesse estudo que existem 5 hábitos que fazem as pessoas viverem mais. Os 5 hábitos eu gostaria que vocês fossem anotando quantos hábitos vocês têm desses 5. Então, o primeiro hábito é: as pessoas que nunca fumaram vivem mais. Está fácil? Bem fácil. Isso todo mundo sabe. As pessoas que bebem pouco ou não bebem, vivem mais. Está fácil? Tem lógica. Terceiro, as pessoas que vivem mais têm peso normal, entre 18,5 de IMC e 25 de IMC. Quer dizer, as pessoas que não estão nem magras demais e nem gordas. Essas pessoas vivem mais do que as pessoas que estão fora desse padrão. Quarto, exercício físico moderado a vigoroso, 30 minutos por dia. Por que isso de 30 minutos? Os estudos todos mostraram que quando você passa de 0 minutos por semana para 150 minutos de exercício por semana, a tua saúde ganha imensamente mais.
Se você aumentar, então, dividir esses 150 minutos em 5 dias, você tem 30 minutos por dia, 5 vezes por semana vão dar 150 minutos. Isso aí é o ideal. Se você fizer mais, você vai ter algum ganho, mas o grande ganho é quando você passa de 0 para 150 minutos ou 30 minutos por dia. Isso realmente faz as pessoas terem mais saúde. Acham difícil ter 30 minutos por dia para fazer exercício? Quantos acham? Então, para quem acha muito difícil, vou dar um presente. Você pode dividir esses 30 minutos em 3 prestações de 10 minutos. 10 minutos de manhã, 10 minutos no almoço, 10 minutos de tarde. Deu 30 minutos, pronto, você fez o seu exercício. Melhorou para você? São coisas que a gente tem que entender que fazem uma enorme diferença e a gente tem que facilitar a vida. Que exercício que serve? Qualquer exercício. O exercício que você gostar mais ou detestar menos. Qualquer exercício é eficiente. Pode ser caminhada, corrida, bicicleta, pular corda, subir escada, hidroginástica. O que você gostar de fazer é melhor do que ficar parado. Então, esses 5 itens guardam. Quantos fazem os 5 itens? Que legal! Parabéns para vocês. Muito bom, muito bom. Até o Moisés. Quantos fazem 4 itens? Quantos fazem 3 itens? Ok, legal, muito bom. O que é uma dieta saudável de alta qualidade? Porque ali dizia assim, o 5º, dieta saudável de alta qualidade. O que é uma dieta saudável de alta qualidade? Dieta saudável de alta qualidade é isso aqui que eu dou na receita para os meus pacientes para comprarem na feira. Comer menos sal, menos doces e açúcar e menos carne. Vamos entender isso bem. Sal é indispensável para a vida. Não se deve passar a comer sem sal. Mesmo pessoas que têm insuficiência cardíaca precisam comer um pouco de sal, senão eles vão morrer mais cedo. Então, sal, mas menos sal. Nós todos comemos em torno de 10 a 12 gramas de sal por dia. E a gente precisava comer no máximo 5 a 6 gramas, quer dizer, metade do que a gente come. Segundo, menos doces e açúcar. Mas por que não corta? Porque doce e açúcar faz parte da alegria da vida. Você comer um docezinho de vez em quando não tem nenhum problema. O problema é você comer a torta inteira sozinho. O problema é você comer 3 barras de chocolate e parar de comer porque acabou o chocolate. Não é isso que acontece? Então, menos sal, menos doces e açúcar, menos carne. Quanto menos carne? Se possível, não coma carne. Quanto menos carne, melhor. Carne não é mais um bom alimento. Mas se você tem dificuldade, vá diminuindo. Vá parando, ou à medida que você pode, você vai ver que isso vale a pena você parar. Agora, embutidos, salame, linguiça, presunto, salsicha, mortadela, peito de peru defumado, que é uma delícia, dizem. Isto tem a condenação da Organização Mundial de Saúde. Causa câncer, causa esteatose hepática, que é gordura no fígado, causa diabetes, causa uma série de outras doenças. Não comam mais isso, isso é porcaria, por mais gostoso que seja, não comam mais. Não bebam mais refrigerantes. Aliás, no meu consultório eu me surpreendo, porque não sei como é que as empresas que vendem refrigerante ainda vivem, porque todos os meus pacientes dizem para mim que não tomam mais refrigerante há vários anos, só se não estão falando a verdade para mim. Mas isso é uma coisa que realmente está se observando, que as pessoas estão tomando menos refrigerante. Isso é uma coisa muito boa, graças a Deus. Então, eliminar embutidos, eliminar refrigerantes e, na medida do possível, eliminar frituras. Está difícil isso? Não está difícil? Mais ou menos? Então, as coisas que tem que eliminar: embutidos, refrigerantes e frituras. Que tem que diminuir: sal, doces e açúcar e carne, menos.
Coisas que são benéficas e que a gente tem que usar mais. Então, água, mais. A gente tem que tomar água suficiente para que a urina fique bem clarinha, quase cor de água. Isso vai tomar, para a maioria das pessoas, em torno de 2 a 2,5 litros por dia, dependendo da temperatura, dependendo do quanto exercício você faz. Então não dá para dizer assim, tome 35 ml de água por quilo de peso. Isso varia muito, né? Então, tem essas dicas assim. Então, água mais frutas. Quantas frutas? A gente precisa das frutas por várias razões, mas principalmente porque elas têm as fibras que baixam o colesterol, que baixam o açúcar, que não deixam você virar diabético. Então, elas são extremamente benéficas para a nossa saúde. Quanto de frutas? 2 frutas no café da manhã e 2 no jantar. Quanto de verduras e legumes? Bastante salada na hora do almoço. Mais frutas, mais verduras, mais água, mais integrais, arroz integral, sempre que possível, pão integral, aveia, trigo integral. Ah, mas trigo tem glúten. E daí? Se você tiver intolerância ao glúten, pare de comer glúten. Agora, parar de comer trigo e produtos que têm glúten porque você ouviu o Dr. Lair Ribeiro dizer que é ruim para a saúde, por favor, não acredite nisso. Isso não tem fundamento. Isso faz mal para a saúde, parar de comer trigo ou parar de comer glúten. Tem vários estudos que mostram que isso aumenta, inclusive, o risco de infarto. Muito bem, vamos adiante. Que mais? Tem umas coisas gostosas aí, azeite de oliva, nozes e castanhas, abacate. Não vou ter muito tempo para falar sobre esses, mas são gorduras extremamente saudáveis e ajudam as pessoas a emagrecerem e a se livrarem do diabetes, da gordura do fígado e de vários outros problemas de saúde. Isso é mais ou menos a dieta adventista, rica em verduras, frutas, cereais e raízes, rica em gorduras vegetais, castanhas, nozes, azeite de oliva, abacate, uso moderado de leite e derivados e ovos, isso faz parte da dieta adventista, uso moderado de sal, de doces e açúcar. A dieta adventista é restrita em carne, quer dizer, quanto menos melhor, sem álcool, sem café, sem carnes proibidas e com exercício físico regular. 5 hábitos que fazem então a gente viver mais: não fumar, não beber, não ser magro demais nem gordo demais, exercício físico moderado vigoroso e ter uma dieta saudável de alta qualidade. De novo, quantos de vocês têm os 5? Muito bom. Nos Estados Unidos, tinha, até 1992, só 15% dos americanos tinham os 5 itens favoráveis. E com o passar do tempo, até de 2001 a 2006, só 8% dos americanos tinham os 5 itens. Quer dizer, a maioria das pessoas não tem isso. E vale a pena porque não é uma coisa difícil e faz vocês... O ganho de vida é impressionante. As mulheres que estão em torno de 50 anos e que têm esses 5 itens, vão viver, têm uma expectativa de vida de mais 43 anos. Aos 50 anos você quase dobra a tua idade porque você tem uma vida saudável com coisas simples. Vão chegar aos 93 em média. E os homens de 50 anos que desenvolveram os 5 hábitos vão viver até os 88 quase, certo? Em média, né? E se for um homem adventista, ele vai viver mais ainda. Vamos ver se dá tempo da gente falar sobre isso. Quem tinha os 5 hábitos tinha muito menos infarto, muito menos câncer, muito menos chance de morrer de qualquer causa. Que mais? O estudo da saúde dos adventistas. Esse estudo foi o primeiro estudo. Agora nós estamos já no meio do segundo estudo da saúde dos adventistas, mas eu vou trazer esse aqui que tem informações interessantes. 34 mil adventistas entre 1972 e 1996, nos Estados Unidos, 52% deles eram vegetarianos. Desses 52%, 2% deles
eram vegetarianos estritos. Muitas pessoas chamam isso de ser vegano. Mas adventistas não são veganos, porque os veganos vão para lá e os cristãos vão na direção oposta. São filosofias opostas. Então, nós adventistas somos vegetarianos estritos, não somos veganos. Não tem tempo para explicar, mas se alguém quiser conversar comigo sobre isso, depois eu explico. 30% dos vegetarianos eram ovo-lacto-vegetarianos e 20% comiam carne menos de uma vez por semana e por isso foram considerados vegetarianos também, para esse estudo. E 48% foram considerados carnívoros. Primeiros achados do estudo: os magros vivem 3 a 4 anos mais, os que fazem exercício físico vivem outros 3 a 4 anos mais, e os que comem muitas frutas e verduras regularmente vivem outros 4 a 5 anos mais, de tal forma que eles tiverem as 3 coisas, eles vão viver de 10 a 12 anos mais por causa dessas 3 coisas. Em 1996, o estudo completou 25 anos. Os vegetarianos adventistas têm menos câncer e menos infarto do que os não vegetarianos, os adventistas não vegetarianos. Que mais? Demonstraram que comer nozes 5 vezes por semana diminui a mortalidade geral em 15% e diminui o risco de infarto em quase 50%. Quantas nozes e castanhas? Quantos vocês acham? Façam com os dedos assim. Quantas nozes e castanhas? 5? 2, 3, 4? 2? Eu perguntei para os doutores que fizeram o trabalho. De 11 a 15 nozes por dia. Não precisa comer 11 a 15 nozes, mas nozes, talvez as castanhas um pouco menos, mas de qualquer forma era bem mais do que nós imaginávamos, certo? Então isso não é uma coisa que faz mal, isso é uma coisa que faz bem, diminui o risco de mortalidade geral por todas as causas em 15%. Exercício físico regular. Os adventistas que faziam exercício físico regular tinham uma mortalidade menor, um pouco mais acentuadamente menor do que só das nozes. O bem que o exercício faz é superior ao das nozes. Diminui a mortalidade geral em 20%. Que mais que diminui a mortalidade geral? Salada verde todos os dias diminui 35% a mortalidade. E comer frutas e verduras 2 vezes ao dia diminui a mortalidade em 43%. É a coisa mais benéfica. Mas a fruta tem muito açúcar. Que bom, aproveite como sobremesa. Com à vontade isso. Deus que preparou e fez bem feito isso aí. Não, você acha que ele ia mandar uma fruta gostosa para fazer mal para você? Mas é ácida. A fruta ácida vai fazer mal. De onde é que vocês tiraram isso? Onde que está escrito isso? O doutor fulano de tal falou. Procurem no SciMed para saber quem que é o doutor fulano de tal. Um dos diretores do estudo da saúde dos adventistas, o Dr. Gary Fraser, fez o seguinte comentário: os adventistas vegetarianos são mais saudáveis que os adventistas não vegetarianos. Os adventistas vegetarianos têm menos diabetes, menos hipertensão, menos artrites, mas isso não pode ser explicado só pela ausência de carne. Não é só a carne o problema. É que os vegetarianos, eles cuidam melhor da saúde, eles dão mais importância para a saúde. Eu não estou dizendo para vocês serem vegetarianos. Se forem, ótimo. É uma excelente escolha. Mas não é assim uma coisa, os vegetarianos eu não sou, então não serve. Não. Vamos ver o que os vegetarianos fazem. Fazem a principal refeição pela manhã. Os carnívoros fazem a principal refeição à noite, está tudo errado. À noite é quando sobrou o restinho dos enzimas digestivos que tinham sido produzidos durante a noite passada. Então a melhor hora para você fazer digestão é de manhã e até a hora do almoço. De noite é um pouquinho só.
Os adventistas vegetarianos evitam comer entre as refeições. Os carnívoros comem mais entre as refeições, ficam beliscando o dia inteiro. Os vegetarianos comem mais cereais integrais, mais frutas, legumes, verduras, nozes, comem menos açúcar, menos alimentos refinados e industrializados. E os carnívoros gostam mais de comer gordura, queijo, fritura. Então, começa a entender por que uma coisa e outra. Por que os adventistas vegetarianos têm mais vantagem, não só por causa da carne. Que mais? Os adventistas vegetarianos gostam mais de fazer exercício vigoroso, os outros gostam menos. Os adventistas vegetarianos são mais magros, os outros são mais obesos. Então, não é simplesmente uma questão de comer carne. A carne tem a sua importância, mas ela não é a coisa principal e nós não vamos fazer sobre isso um cavalo de batalha. Fatores mais importantes no estudo da saúde dos adventistas: consumo de carne, fumo, consumo de nozes e exercício e peso. Então vamos lá. Veja em que grupo você vai se encaixar. Eu vou colocar aqui 3 grupos. O primeiro grupo, fica prestando atenção para ver em que grupo você se encaixa. O primeiro grupo eram os vegetarianos totais, não comiam nada de origem animal. Nunca fumaram, comem nozes mais de 4 vezes por semana, exercício mais de 15 minutos, mais de 3 vezes por semana, e peso médio, nem magros nem gordos demais. Alguém se encaixa nesses 5 itens? Ok, algumas pessoas se encaixam, parabéns. Se encaixam em 4 itens, ok, mais alguns? Muito bem, vamos ao grupo 2. Vamos ver quem se encaixa no grupo 2. Carne menos de 1 vez por semana, nunca fumaram, nozes 2 a 3 vezes por semana, exercício frequente, mas não tão regular assim, e peso médio. Quantos se encaixam nesse grupo? Ok, mais algumas pessoas. E vamos lá, terceiro grupo. Carne mais de 3 vezes por semana, fumo no passado, nozes menos de 1 vez por semana, exercício físico nenhum, peso em excesso. Em qual grupo você se encaixa mais? No grupo 1, no 2 ou no 3? Quantos se encaixam mais no 3? Meus pêsames. Vamos colocar em conjunto? O grupo 1, que faz tudo direitinho, vive 12 anos mais. O grupo 2, que faz quase tudo direitinho, vive 10 anos mais. O grupo 3, que faz tudo errado, dá adeus para a viúva 10 a 12 anos antes. Ou se for o contrário também, né? Muito bem. Sabem o que é isso? Todo mundo sabe, né? O que são isso? São fotografias ou desenhos de cromossomos. Mas esses cromossomos aí são as coisas que determinam como a gente é. Eles têm umas pontinhas vermelhas, né? O que são essas pontinhas vermelhas? Essas pontinhas vermelhas chamam-se telômeros. Telômeros são os relógios que medem quanto você ainda tem de vida. Cada dia que passa, o telômero encolhe um pouquinho. Então está aí, é mais ou menos isso aí, o telômero, e ele é o relógio da vida. O Dr. Dean Ornish, que foi um médico importante nos Estados Unidos, foi médico de diversos presidentes americanos, fez um estudo que ele publicou no Lancet Oncology em 2013, um estudo bem simples, mas extremamente interessante, extremamente interessante. Ele tinha 2 grupos, um grupo com 10 homens apenas que se propuseram a aceitar o desafio. Eles tinham que fazer uma dieta com mais frutas, verduras, cereais integrais, exercício físico moderado regular, controle do estresse e grupos de apoio. O que é grupo de apoio? Quem aqui frequenta a escola sabatina no sábado? Ok. Vocês sabem o que é um grupo de apoio. A minha classe, por exemplo, fica ali no fundo e tem umas 50 pessoas que gostam muito uns dos outros.
E a gente tem uma classe em que as pessoas fazem as suas perguntas e respondem e tal, e nós nos gostamos todos. Nós gostamos de todo mundo ali da classe. Isso é um grupo de apoio. A igreja tem esses grupos de apoio que são extremamente importantes. Então, o Dean Ornish providenciou que eles tivessem uma dieta saudável, exercício físico moderado, controle do estresse e grupos de apoio, certo? Então, esses 4 faziam de acordo com o que eles podiam, esses 10 homens. O grupo 2 eram 25 homens que todos os anos iam ao médico e faziam o seu check-up com o médico. Viam a pressão, viam a glicemia, o colesterol, o PSA, enfim, todos esses exames importantes que a gente pede para os pacientes todos os anos. Depois de 5 anos, ele comparou o telômero dos 2 grupos. O do grupo 2, que fazia apenas o check-up anual, naturalmente os telômeros, depois de 5 anos, estavam mais curtinhos, como era de esperar, tinham encolhido 3%. Normal, talvez nem tão ruim quanto outras pessoas que não tivessem feito check-up. Mas o grupo 1, que tinha feito tudo certinho, os telômeros tinham crescido, em média, 10%, ou seja, eles tinham recuperado o tempo de vida que eles já tinham perdido. O telômero já tinha encolhido, e daí, como eles fizeram alimentação saudável, exercício físico saudável, diminuição do estresse e grupos de apoio, eles viveram mais. O que vocês estão pensando em fazer daqui para frente? Se for uma palestra interessante e vocês não fizerem nada do que vocês viram aqui, eu vou ficar tremendamente frustrado. Mas se vocês forem para casa pensando assim, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, e botarem isso em prática, as coisas mais importantes da vida são prioridades. A minha mulher está sentada ali, ela sabe que eu faço o que eu estou dizendo para vocês. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, faço uma oração comprida, converso com Deus bastante, depois leio lição, meditação, espírito de profecia, Bíblia, faço alongamento, tomo café e vou para a academia, ou faço bicicleta, ou vou jogar tênis. Todas as manhãs eu faço exercício físico. Isso que eu estou falando para vocês, eu faço. E posso garantir para vocês que funciona. 2 princípios fundamentais da saúde. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é aquilo que nos liga com Deus, com os irmãos, que nos faz amar os irmãos e ser amado pelos irmãos. Ter saúde mental e saúde física. E o afastar-se do mal é o quê? Inteligência. E não afastar-se do mal é o quê? Mais suavemente, falta de inteligência. Como vocês todos são inteligentes, vocês vão se afastar do mal. Não é isso que vocês resolveram? Quantos resolveram? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, e nós todos te agradecemos, porque tu és um Pai cuidadoso, que te interessas pela minha saúde, pela saúde de cada um de nós. Apesar de nós sermos imperfeitos, cheios de problemas, de defeitos, Senhor, o Senhor tem esse cuidado para que nós tenhamos uma boa saúde, um bom relacionamento com os nossos irmãos e um bom relacionamento contigo. Mas o que nós queremos te pedir hoje, Senhor, é mais do que isso. Nós queremos um dia estar contigo no céu. E por isso precisamos que tu trabalhes em nossos corações todos os dias da nossa vida. Que o Espírito Santo governe os nossos dias, os nossos trabalhos, as nossas amizades, as nossas decisões, para sermos mais parecidos contigo. Isso tudo te pedimos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que
Deus abençoe a todos. Uma boa semana.